Olá, meu nome é Nayara, sou aluna do PPGETA, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental, e como requisito para a disciplina de Química Ambiental, do professor Ralfo Reis, vou estar apresentando o artigo intitulado Gestão Sustentável do Lodo, das práticas atuais às tecnologias emergentes de recuperação de nutrientes. Então, antes de aprofundar mais especificamente sobre o conteúdo do artigo, é interessante mencionar sobre os autores do mesmo e suas instituições. Então, o primeiro autor, ele é um norueguês, engenheiro químico e ambiental, com doutorado na área de recuperação de nutrientes de águas residuárias. E juntamente com o último autor, eles trabalham no Departamento de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia. Os outros três autores são de duas instituições privadas: o grupo Cambi, que é uma empresa que se considera líder mundial em hidrólise térmica para conversão de lodo em biogás e que vende então projetos de plantas de tratamento de efluentes para outros empreendimentos, né? Tendo como sua sede a Noruega e escritório também em outros 9 países. A outra instituição privada é a Easy Mining, uma empresa sueca e alemã, e que produz novas tecnologias e patenteiam elas, que utilizam soluções químicas inteligentes para fechar ciclo de nutrientes. Então, dito isso, é também interessante, né, mencionar a data de publicação do artigo, que foi em junho de 2019, e a revista Sustainability, que é uma revista acadêmica de acesso aberto, revisada por pares e publicada pelo MDPI, que abrange então todos os aspectos de estudos sobre sustentabilidade. Então, o artigo ele foi dividido entre resumo, introdução, metodologia, rotas de recuperação de nutrientes do lodo de esgoto, práticas atuais e de última geração em todo o mundo, implementação com os desafios e oportunidades e a conclusão. Os autores relatam na introdução que mudanças fundamentais no tratamento das águas residuárias foram desencadeadas pela implementação do Conselho Europeu sobre o Tratamento de Águas Residuárias Urbanas, que foi criado em 1991 e que proibiu então o lançamento do lodo no mar e estabeleceu limites para a descarga de fósforo e nitrogênio também. Então, isso exigiu que os métodos de tratamentos seriam mais eficazes e novas infraestruturas também, né, para tratar o aumento do volume de lama gerado, que com o passar do tempo, né, também iria aumentar a partir do aumento da população. Então, a partir da criação desse aspecto legal para a melhor gestão do lodo, também cresceu o investimento em tecnologia, infraestrutura e, consequentemente, a recuperação de nutrientes, né, das águas residuárias em produtos valiosos. Mas que produtos valiosos seriam esses, né? Os autores enfatizaram bastante que são os fertilizantes minerais. Então, nós sabemos que as águas residuárias elas contêm nutrientes vitais para a produção de alimentos e que a agricultura moderna depende, né, do uso massivo desses fertilizantes para a produção de grãos, né, principalmente aí o NPK. Então, a produção alimentar ela é responsável por 90% do consumo de fósforo na Europa. E o uso ineficaz dos fertilizantes fosfatos foi afirmado na Europa que precisa-se de 4 kg de fósforo para produzir 1 kg de alimento. Contextualizando também, os autores falaram que na China são necessários cerca de 13 kg de fósforo para produzir 1 kg de alimento, e que isso reflete a não sustentabilidade do sistema, principalmente quando a gente menciona que a principal forma, né, de obtenção dos fertilizantes fosfatos é através da mineração de rochas fosfáticas, né, e que não é um recurso renovável. E que o fósforo também ele não tem um substituto na agricultura e que é um fator limitante para a produtividade agrícola. Entre as fontes de resíduos, então, a recuperação de nutrientes de águas residuárias e do lodo de esgoto tem recebido significativa atenção nas últimas décadas, devido principalmente à infraestrutura que já é disponível, né, nas estações de tratamento de águas residuárias ou nas estações de tratamento de esgoto.
Então, na introdução, os autores enfatizaram que o crescimento populacional, que as alterações climáticas, a urbanização e o esgotamento dos recursos naturais são fatores que a sociedade global vai ser obrigada a lidar num futuro muito próximo, né? E que entre os setores de águas residuárias é preciso identificar então as barreiras e utilizar estratégias criativas para lidar com os desafios que vamos relatar neste artigo. Como metodologia, então, o trabalho ele tem como objetivo apresentar uma visão geral das rotas de recuperação de nutrientes de lodo, de esgoto, e as práticas atuais de tecnologias emergentes para a recuperação de nutrientes. O estudo apresentado, então, ele vai abranger principalmente as infraestruturas e tecnologias centralizadas e que já estão implementadas ou à beira do mercado, e que, portanto, tecnologias que não foram investigadas ainda ou que não têm comprovação não foram abordadas nesse estudo, e que os dados recolhidos, né, e analisados foram a partir da literatura disponível, a partir então de uma lista de referência que os autores tinham, e da inteligência de mercado, que se baseiam em contatos diretos com fornecedores de tecnologia e concessionárias que operam as diferentes tecnologias. Então, agora, já dentro do desenvolvimento do artigo, os autores elucidaram sobre as rotas de recuperação de nutrientes do lodo de esgoto. Então, em primeiro momento, eles mencionaram a reciclagem de nutrientes, né, que é uma das práticas mais usadas no mundo, é a aplicação do lodo em solo agrícola, e que isso ocorre geralmente após o tratamento, né, sendo mais comum, então, a compostagem, a calagem e também a digestão anaeróbia. Porém, os autores mencionam, e isso é de comum acordo, né, todos relatam sobre isso, que essa prática ela tem algumas desvantagens, que são a incerteza, então, do conteúdo e da disponibilidade de nutrientes, e os riscos para a saúde humana, né, através dessa técnica, né, diversos agentes patogênicos e contaminantes orgânicos e metais pesados podem ser inseridos, então, no meio ambiente, principalmente no solo e possivelmente, então, com carregamento, então, para os corpos hídricos. E num segundo momento, outra rota, então, de recuperação de nutrientes do lodo, de esgoto, e uma rota menos praticada, mas que está em crescimento, é a captação de nutrientes. Então, neste caso, o efluente secundário do tratamento de esgoto, né, de uma ETA, estação de tratamento de esgoto municipal típica, tem uma concentração de nitrogênio e fósforo de 7 a 12 vezes maior em comparação ao fluxo principal e, portanto, é o primeiro alvo para a recuperação desses nutrientes, devido ao menor volume, né, e também a melhores taxas de recuperação, devido à concentração desses nutrientes no efluente. Então, as rotas mais praticadas para a captação destes são através da biomassa, né, pelo tratamento biológico ou algas, e também a separação físico-química. Então, aqui eu trouxe essa imagem de fora do artigo, né, para exemplificar o que seria esse efluente secundário que os autores falam, que da onde é retirado então esses nutrientes, né, da onde é captado esses nutrientes do lodo, né? Então seria a partir do lodo primário ou também do lodo secundário. Então o lodo primário ele vem do tratamento primário através dos decantadores primários e o lodo secundário através dos decantadores secundários no tratamento secundário. Então, ali na seta verde a gente consegue verificar, né, que o tratamento do lodo, os autores não exemplificam qual etapa, né, do tratamento do lodo que é feita essa retirada de nutrientes, né, do nitrogênio e do fósforo, porém a gente sabe que é onde a concentração desses nutrientes é maior, né, então por isso, e o volume da água também é menor. Então, por isso que é concentrado, então, a retirada desses nutrientes do tratamento do lodo.
Referente à remoção de nutrientes, a remoção de fósforo ela é mais debatida no artigo, e os autores citam, então, que o fósforo, teoricamente, é possível de se recuperar tanto na fase líquida quanto no lodo e nas cinzas. Então, na fase líquida, ocorre de 5 a 10% de fósforo e sua taxa de remoção pode ser de 20 a 40%, devido ao estágio de desenvolvimento atual das tecnologias. Enquanto que no lodo está a maior parte do fósforo, e que entra no sistema cerca de 90 a 95%. E as taxas de recuperação são superiores, porém não é citado qual é a taxa de recuperação. E as cinzas do lodo nada mais é do que o lodo calcinado, porém os autores também não entraram em detalhes sobre a sua composição e sobre a sua aplicação. Nesta imagem, os autores colocaram, então, os principais conceitos que eles levantaram, aplicados para recuperação e também para reciclagem de fósforo no lodo de esgoto, e também colocaram os fornecedores de tecnologia e as concessionárias que operam as diferentes tecnologias. Então, na primeira linha, no onde a recuperação é realizada do nutriente, né, do fósforo no caso. A recuperação ela é integrada às águas residuárias nas estações de tratamento de águas residuárias, através de módulos de redissolução, então podendo ser com redissolução forçada, com redissolução de polifosfato antes da digestão, através da hidrólise térmica e também da redissolução química, podendo ser usado ainda tecnologias para nos módulos de recuperação, né, da cristalização em matriz de lodo e a cristalização no concentrado ali do lodo ou a adsorção após a desidratação. E esses quadrinhos menores são as empresas, as marcas, né, que fazem esses processos, né. A recuperação de fósforo também pode ser feita após, né, a geração do lodo, ou seja, ali na segunda linha, através da incineração do lodo de esgoto, através de alternativas térmicas ou através da aplicação direta no solo. Dentre ali as alternativas de incineração e alternativas térmicas, tem-se o tratamento, então a recuperação e reciclagem de fósforo através da via química ou da térmica. E eles podem, então, ser aplicados na agricultura ou no paisagismo. E todos esses quadrinhos menores do lado das tecnologias são, então, dos fornecedores dessas tecnologias ou das concessionárias que operam nessas diferentes tecnologias. Em azul, os que estão em azul são, então, em escala grande, né, que já são usados de forma potencial, e os que estão em branco são em escala demonstrativa ou escala piloto. Vale ressaltar que os autores aqui não entraram em mais detalhes, né, sobre como funcionam esses processos e tampouco sobre os fornecedores, né, dessas tecnologias. Só mesmo foi listado elas. Então, todas essas tecnologias que foi falado anteriormente nos slides foram para a remoção de fósforo. E aqui, para a remoção de nitrogênio, os autores relatam que o principal objetivo é encurtar o ciclo do nitrogênio e produzir fertilizantes artificiais, né, que são os principais para a agricultura, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. E o efluente, então, secundário da estação de tratamento de esgoto, ele tem cerca de 30% de nitrogênio, e que apenas 4% geralmente pode ser recuperado, que a tecnologia atualmente torna inviável, né, esse custo, que o custo de recuperação é muito maior do que o seu valor agregado, então não houve levantamento sobre os tipos de tecnologia utilizados para a remoção de nitrogênio. Então agora a gente parte para as práticas atuais e de última geração em todo o mundo. Então, durante muitos anos, o tratamento de lodo de esgoto ele foi considerado uma questão secundária em comparação ao tratamento principal,
né, das águas residuárias. No entanto, a importância da gestão desses lodos, dessas lamas, está aumentando devido ao rápido aumento na geração desses lodos, devido à extensão, principalmente, né, da rede coletora de esgoto, que tem se aumentado no Brasil e no mundo, devido principalmente às legislações, né, novas nesse tema, as novas instalações instaladas e a modernização também dessas instalações. Então, os autores dividiram, após a análise da gestão global de lodo de esgoto, que ela pode ser classificada em 3 níveis diferentes: em desenvolvido, em desenvolvimento e não desenvolvido. Então, as estratégias mais comuns de gestão desses lodos a nível global foram a não reciclagem. Então, esse lodo seria depositado diretamente em aterro, ou armazenado, ou despejado, seja em terra ou num corpo hídrico. A reutilização de substâncias, seja pela secagem ou pelo uso deste em solo, principalmente na agricultura. A conversão de substâncias, seja para compor uma nova composição, né? Cogeração ou coprodução, seja na digestão anaeróbia, na incineração e também oxidação úmida, e na recuperação de nutrientes ou energia. Então, fazendo a incineração, a digestão anaeróbia ou a gaseificação desses produtos. Num segundo momento, numa análise mais específica, os autores fizeram analogia dessas práticas atuais nos continentes, em parte de continente, né, e em países, e também a algumas legislações. Então, eles chegaram à conclusão que na Europa, América do Norte e no leste asiático são os principais produtores de lodo de esgoto no mundo. Então, seja pelo o tamanho da sua população ou também pela extensão, né, instalada de rede de esgoto existente. Foi relatado também, diante da legislação, que a aplicação no solo como a principal via para a utilização desses lodos nos membros ocidentais da União Europeia foi agora recentemente proibida em países, então, como a Alemanha e Países Baixos. Outro levantamento foi que os Estados Unidos, cerca de 55% do lodo é aplicado no solo e os outros 45% são depositados em aterros de resíduos sólidos urbanos ou instalações de incineração. Contudo, essa perspectiva ampla sobre a gestão desses biossólidos mudou um pouco nos últimos anos nos Estados Unidos, devido aí principalmente a novas legislações. Na América do Sul, foi relatado pouca prioridade à gestão dos lodos de esgoto, devido principalmente à falta de bases jurídicas e de instalações básicas. Na África, exceto na África do Sul, também foi relatada pouca atenção à gestão do lodo de esgoto, a falta de regulamentação e de apoio econômico, e que a deposição em aterro ou a descarga direta no ambiente são as principais práticas, né, são as mais comuns relatadas. No Sudeste Asiático, devido às divergências de países, né, diferentes abordagens foram encontradas, variando então de situações precárias em alguns países até sistema de tratamento bem concebido em outros países, então variando pela população, né, o nível de população, o tamanho da população e também o desenvolvimento de cada país, né, desta região. No Japão, foi considerado então que cerca de 70% do lodo produzido é incinerado e os outros são aplicados em aterros, depositados, né, no caso, em aterros. Na Coreia do Sul, os autores afirmaram que o lodo de esgoto foi despejado no mar até o ano de 2012 diretamente e que atualmente há uma mudança para aplicação em aterro. E na China,
A aplicação é feita então no solo, né, devido ao custo de descarte e também aos benefícios ambientais, aqui possivelmente então para fins de agricultura. Então, apesar de ter um grande potencial, o setor de recuperação de nutrientes ainda enfrenta uma variedade de problemas a nível empresarial, incluindo os desafios legislativos, a sensibilização do público e também, como parte, né, de dificuldade, a comercialização desse material recuperado. No entanto, os autores relatam que as tecnologias de recuperação desses nutrientes sofreram, nas últimas décadas, um desenvolvimento mais acelerado, principalmente nos últimos 10 anos. A recuperação de nitrogênio recebeu menos atenção do que a recuperação de fósforo, principalmente devido às necessidades operacionais e à motivação econômica. E nesta figura 2, que representa uma visão geral dos principais produtos e tecnologias comerciais para a recuperação do fósforo, a abordagem mais aplicada, que seria toda essa área em verde no gráfico, é a precipitação de estruvita do efluente secundário, né, que tem alta concentração de fósforo. Em seguida, vem a precipitação de fosfato de cálcio, representando a área em azul, e a produção de ácido fosfórico, que seria a área laranja. E na borda de todo esse círculo é nomeado então os fornecedores dessas tecnologias, conforme a porcentagem da sua abrangência. Então, o maior ali, né, o que tem mais abrangência seria a precipitação de estruvita. Já na figura 3, é apresentado o fluxo de entrada para a recuperação de fósforo. Então, seria onde é aplicado essas diferentes tecnologias para a recuperação. Então, a desidratação do lodo, que seria a maior parte em azul, com seus respectivos fornecedores. Em seguida, no digestato, a segunda maior vertente em verde, né? E por último, em laranja, seria no espessamento do lodo. Os autores ainda trouxeram para a gente, na figura 4, apresenta, né, alguns fatores chaves que definem o sucesso das tecnologias de recuperação de fósforo. Mas aqui também a gente pode estender para a recuperação de nitrogênio e outros elementos. Então, que podem ser considerados para a comparação e a avaliação de diferentes processos. Então, ter um produto conhecido, né, ter um produto bem definido e um potencial de mercado seria um dos pontos chaves aí para o sucesso da tecnologia. O potencial de implementação, ter, então, poder adequado para uma implementação bem sucedida. Outro quesito, aplicabilidade. Então, o sistema, a tecnologia, poder ser aplicada nos diversos sistemas de tratamento que já existem. Taxa de recuperação. Então, a tecnologia deve ter uma elevada taxa de recuperação do nutriente, seja fósforo, nitrogênio ou outra, e uma elevada pureza. Custo de implementação. Então, aqui o ideal é ter um baixo a moderado custo de implementação. O custo de operação também, o melhor, né, é a gente ter um baixo custo a moderado e com baixas quantidades de resíduos gerados, né, porque isso também vai influenciar no custo da operação desse sistema. A aceitação social também é um dos princípios aí para o sucesso da tecnologia. Então, na aceitação social, tanto do público quanto uma aceitação social política, e benefícios colaterais que seriam, entre outros, a redução dos custos operacionais. Então, todos esses 8 itens, né, foram elencados pelos autores como sendo fatores chaves, né, para o sucesso de uma tecnologia que visa, então, recuperar esses nutrientes. O artigo trouxe também a figura 5, que representa o mapa mundial com as plantas operacionais de recuperação de fósforo. Então, a gente pode verificar que a maior parte deles é em países desenvolvidos. A União Europeia é uma região com o maior número de unidades completas instaladas, seguida pela América do Norte e pelo Japão.
Então, agora, dentro da parte de desenvolvimento, nós temos a implementação, desafios e oportunidades. Então, dentro deste quesito, os autores trouxeram para a gente um esquema que é representado pela figura 5, que é uma tentativa de ilustrar uma estratégia de alto nível para o desenvolvimento sustentável e de recuperação de nutrientes a partir do lodo de esgoto. Neste esquema, a estratégia global para a recuperação de nutrientes ela é resumida em 4 elementos principais, que seria a tecnologia, políticas e legislações, mercado e economia. Então, dentro de cada uma dessas 4 vertentes, os autores elencaram os 3 principais objetivos, que no próximo slide, então, vai estar um pouquinho mais ampliado para a gente exemplificar melhor. Então, aqui, como propostas para o desenvolvimento sustentável da recuperação de nutrientes, na parte de legislação e política, os autores enfatizaram, então, 3 pontos. O primeiro seria investir, então, em fundos de pesquisa e desenvolvimento e inovações e encorajar os diversos grupos envolvidos para praticar essas ações. Na legislação, verificar, então, a possibilidade de relaxar alguns requisitos muito rigorosos que são desnecessários e, sim, homogeneizar regulamentos dessa área de recuperação de nutrientes e promover a economia circular, estabelecendo, então, mecanismos de recompensa, especialmente nas zonas rurais. Na área de desenvolvimento de mercado e aceitação do consumidor, os autores eles propõem investigar o risco de contaminantes orgânicos para a saúde humana, conscientizar os consumidores sobre os benefícios da recuperação de nutrientes e apresentar melhores práticas, e incentivar o mercado, harmonizando os requisitos legais de qualidade do produto. Na área de tecnologia, os autores propuseram desenvolver soluções intensificadas e econômicas para o tratamento da água com espaços limitados, aplicar, então, a pesquisa e desenvolvimento colaborativo para a partilha dos riscos e promover inovações abertas, e direcionar conjuntos de soluções técnicas e aplicáveis ao contexto local e regional. E para o eixo de economia e viabilidade comercial, estabelecer casos de negócio para produtos com diferentes teores de nitrogênio e fósforo, ter uma proposta, então, de custo-benefício que deve refletir a economia do ciclo completo desses nutrientes, e identificar aonde a recuperação desses nutrientes tem rentabilidade. Então, todas essas propostas de ações vão direcionar, então, a sustentabilidade do sistema de recuperação de nutrientes para políticas adequadas e estruturas legais, a implementação da sustentabilidade do sistema, a interação e o encorajamento dos mercados iniciais dessas tecnologias, a inovar e sinergizar, ao desenvolvimento e adaptação também do público, das legislações e das tecnologias, a comercialização e, por fim, então, a recuperação sustentável dos nutrientes do lodo de esgoto. Então, finalizando, com a conclusão do artigo, os autores mencionam que as águas residuárias são consideradas um recurso renovável e que, portanto, devem ter uma gestão sustentável. E que, com a melhor gestão do lodo, nós teremos também a melhor qualidade das nossas águas, que, melhorando também o desempenho das estações de tratamento de esgoto, também irá aumentar a segurança alimentar, e que os governos devem, então, introduzir a comercialização de fertilizantes produzidos a partir de recursos residuais, e que essas técnicas, estratégias e roteiros devem ser adaptados conforme a realidade local. E com isso, então, eu encerro a minha apresentação e fico disponível a esclarecimentos
e dúvidas. Muito obrigada pela atenção.